Hermetismo, na música, Kingdom of Heaven. Iwata era uma das diversas nações humanas que existiam no mundo antediluviano. Ela estava situada na região central da América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos da América. O país foi destruído após o dilúvio em 11.500 a.C., mas seus habitantes originais, os Neandertais, haviam desaparecido há muito tempo por conta do segundo cataclismo. Iwata era uma nação considerada selvagem e perigosa pelos outros habitantes do mundo. Ela era composta por desertos, montanhas, planícies e florestas temperadas, além de ser o lar dos remanescentes dos últimos dinossauros do período Jurássico. Os Atlantes estabeleceram uma colônia no leste de Iwata, Ceres, provavelmente para estudar a região. O país fazia fronteira com a Telúria ao norte, pelo Mar Estreito, com Atlântida e o Mar da Telúria, com Puna Central ao sul e com o Mar do Oeste. A nação de Iwata era habitada principalmente pelos Neandertais, espalhados em centenas de tribos durante a Era Enoquiana. Entretanto, a quarta raça foi extinta há 40.000 anos atrás, durante o segundo cataclismo enviados pelos arcanjos. Os Neandertais eram animistas, isso é, acreditavam nos espíritos e forças da natureza. Sriantra é uma representação simbólica do aspecto de uma divindade, normalmente a deusa mãe ou Durga. Ele é uma matriz interconectada de figuras geométricas, círculos, triângulos e padrões florais que formam um padrão fractal de elegância e beleza. Embora desenhado em duas dimensões, um yantra deve representar um objeto sagrado tridimensional. Os yantras tridimensionais estão se tornando incrivelmente comuns. Embora o yantra seja uma ferramenta usada na meditação por ambos sérios pesquisadores espirituais e escultores da tradição clássica, sua Shakti é também disponível para pesquisadores iniciantes com sincera devoção e boas intenções. Acredita-se que os yantras místicos revelam a base interna das formas do universo. A função dos yantras é ser símbolo de revelação das verdades cósmicas, salões de Amenti e Elísios. Como descrito no livro egípcio Capítulos de Sair à Luz, muitas vezes chamado de Livro dos Mortos, o Ka, corpo duplo ou astral, de uma pessoa morta sai da câmara funerária e vaga na escuridão através de túneis e passagens sobre a terra. Por fim, ele entra em Amenti, a enorme sala de julgamentos dos mortos. Osíris, Senhor dos Mortos, está em um grande trono elevado na outra extremidade. Nas mãos traz símbolos de fertilidade, um mangual, para o grão, e um cajado, para os rebanhos, simbolizando seu poder de restaurar toda a vida. No centro da sala há um santuário com uma balança. O Ka deve recitar 42 confissões negativas padronizadas de pecados e males que ele não cometeu em vida, dizendo antes de cada meu não. Essa confissão deve satisfazer os 42 juízes divinos, um para cada nome, ou distrito do Egito, sentados em torno da câmara, a quem o confessante se dirige, um de cada vez. Isso é feito para assegurar os deuses de que a alma de fato renasceu, transfigurada em uma pessoa que não poderia ter cometido aqueles pecados. Então, Anubis, guardião dos mortos, de cabeça de chacal, põe o coração do morto em um dos pratos da balança e, no outro, põe a pena de avestruz de Mat, deusa da verdade e da justiça. Tot, deus da escrita, com cabeça de Ibis, registra os resultados. Se o morto falou a verdade e seguiu o conceito de Maat durante sua vida, o seu coração será tão leve quanto a pena. Tendo passado por esse teste, ele tem permissão de passar a vida celestial. Sekhet-Aru, Campo dos Juncos, um lindo mundo com campos férteis e lagos, muito parecido com o próprio Egito. Ali os mortos abençoados vivem eternamente na graça de Osíris, banqueteando-se com os deuses do alimento da imortalidade. Mas se os pecados da vida de uma pessoa pesam em seu coração, se tiver mentido, traído, matado ou feito qualquer coisa contra Maat, ele desequilibrará a balança. Se a pessoa não tiver se transformado, não vale mais do que o alimento dos animais, e este é o seu destino. Seu coração será dado a um horrível monstro que espera atrás do santuário. Mistura de hipopótamo, guepardo, leão e crocodilo, ela se chama Amut, devoradora dos mortos. Depois dessa morte definitiva, não há mais apelo nem mais existência.
Aos Ofamentinas Emerald Tablets. É um lugar dentro da terra onde mestres da luz habitam e ele nos diz, apenas poucos se atrevem a entrar, que é preciso jejuar e meditar e desejar que o coração de alguém vá para lá. Ele deu o código para entrar no quadro 15 Segredo dos Segredos, mas somente aqueles com intenção pura serão chamados pelos mestres. Tô também disse, este é o lugar onde ele foi para rejuvenescer por 50 anos ou mais de vez em quando, para que ele pudesse continuar a ser um físico sem suportar o processo de morte e renascimento. Tot, o nome Atlante na Atlântida, era na verdade Xiquetet Alixomilititis, e depois do Egito ele era Hermes Trismegistus, grego antigo, 3 vezes maior Hermes, o rei Maia, Pacal Votan e outros na história da Terra. Tot permaneceu encarnado até o início dos anos 90, depois transcendeu a uma dimensão mais alta depois de trabalhar com Drunvalo Melchizedek. Então ele continuou a canalizar através de Alton Camadon da Austrália o método Melchizedek e os ensinamentos da ascensão com a flor da vida e o holograma do amor. Tot, que esteve sempre presente em nossos seminários, falou através de Alton e daqueles que podiam vê-lo e ouvi-lo. Hermetismo ou hermeticismo é o estudo e prática da filosofia oculta e da magia associados a escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, uma deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Tot. Os escritos mais importantes atribuídos a Hermes são a Tábua de Esmeralda e os textos do Corpus Hermeticum. Estas crenças tiveram influência na sabedoria oculta europeia, desde a Renascença, quando foram reavivadas por figuras como Giordano Bruno e Marsilio Ficino. A magia hermética passou por um renascimento no século XIX na Europa Ocidental, onde foi praticada por nomes como os envolvidos da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado e Elipas Levi. No século XX foi estudada por Aleister Crowley, entre outros. A divindade de Hermes Trismegisto provém da introdução do deus Tot na religião grega. Tot é um deus egípcio o qual simboliza a lógica organizada do universo. Ele é relacionado aos ciclos lunares e qual em suas fases expressa a harmonia do universo. E também como o deus do verbo e da sabedoria foi naturalmente identificado com Hermes. Como o deus da sabedoria, o Tot foi atribuído como escritor de uma série de textos sagrados egípcios os quais descrevem os segredos do universo. Os textos herméticos antigos podem ser considerados também retentores de ensinamento e de uma base de iniciação antiga à religião egípcia. Como todos os deuses egípcios, o Tot inicialmente era adorado localmente, mas depois a adoração a ele espalhou-se por todo o Egito. Uma das localidades de adoração ao Tot era na Grande Hermópolis. Com o estabelecimento da dinastia ptolomaica naquela região, gregos imigraram também para a cidade sagrada de Tot. Desta imigração de gregos advém a identificação de Hermes com o Tot. Como a origem dos conhecimentos herméticos datam de alguns milhares de anos, é natural que durante tão longo tempo tenham ocorrido grandes transformações, tanto no que diz respeito a aspectos organizacionais quanto no contexto dos próprios ensinos. Dito isso, resultou um grande número de organizações no passado assim como no presente intituladas de Ordem Hermética. Os conhecimentos e a estruturação de algumas são oriundas das escolas de mistérios do Antigo Egito. Naturalmente, o termo ordem só apareceu depois da decadência do Egito, quando grupos de estudiosos deram nomes às organizações que transmitiam o conhecimento deixados por Tot. Sempre existiram muitas organizações que se intitularam de sociedade, ou de ordem hermética, e também na atualidade. Muitas trazem ensinamentos autênticos, embora algumas atribuam o nome hermética a conceitos de grupos ou meras fantasias. Ordens herméticas que ficaram consagradas ao longo dos séculos foram a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Hermética da Aurora Dourada é uma ordem nova comparada com as anteriores. Ela surgiu na década de 1880. São 7 as principais leis herméticas. Estas se baseiam nos princípios incluídos no livro Kybalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestadas. A palavra Kybalion seria um derivado grego da mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico significa recepção. O livro descreve as seguintes leis herméticas: lei do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Lei da vibração, nada está parado,
tudo se move, tudo vibra, lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibalion. Nos primeiros tempos existia uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion. A palavra Caibalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Esta palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala, vindo entre manifestado, com o acréscimo do ion dos gnósticos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens e quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento, sendo uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes do hermetismo. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados, e raras vezes foram igualados, nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, que entre os grandes mestres do Antigo Egito era conhecido como o mestre dos mestres, que foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Supõe-se que Hermes viveu pelo ano 2700 a.C., quando o Egito já estava sob o domínio dos reis pastores. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente, possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Caibalion Lectorium Rosicrucianum. O conteúdo da Tábua de Esmeralda e dos textos do Corpus Hermeticum foram compilados e interpretados por J. van Regenborg, grão-mestre da Escola Internacional da Rosa Cruz Áurea, Lectorium Rosicrucianum, nos 4 tomos do livro Agnosis Original Egípcio. Uma edição antiga possui um título distinto à Agnosis Egípcia, a Tábua de Esmeralda, também conhecida por Tábula Esmaragdina ou Tábua Esmeraldina. É um texto que se pensa a ter sido escrito pelo ícone helenístico Hermes Trismegisto, que revela os segredos sobre substância primordial, aquilo que é omnipresente em tudo que forma o universo, e todas as suas formas e potencialidades. É um texto com enorme relevância nos dias de hoje por revelar o conhecimento antigo sobre o universo, que tem se revelado verdadeiro por inúmeras ciências. O primeiro vestígio documentado sobre a Tábua de Esmeralda pode ser encontrado numa carta de Aristóteles a Alexandre o Grande durante a sua campanha na Pérsia. Esta carta integra na versão em latim da grande obra Secretum Secretorum, Segredo dos Segredos, traduzida a partir do original em árabe Kitab-Sirr al-Azhar, que é um gênero de livro de conselhos, tratado e enciclopédia para todos os grandes governantes da época. Este livro fala sobre as ciências que regem o universo, e foi um dos livros mais lidos da Idade Média por conter os maiores e mais poderosos segredos sobre o universo, desde astrologia e propriedades mágicas e medicinais de plantas e minerais, numerologia, e acima de tudo, os segredos sobre uma ciência unificada. Outros vestígios sobre a Tábua de Esmeralda são documentados após séculos deste, o que apenas prova que o texto existe e foi uma grande influência para muitas culturas. Hoje, o texto é visto por conter uma das maiores verdades sobre o nosso universo, que é provado pela comunidade científica e pelas ciências da física quântica.
É também guia de muitos outros ensinamentos e programas em séculos mais recentes, e que defendem a existência de leis universais como a lei da atração e lei da vibração. O texto misterioso é composto por 13 mandamentos, escritos com uma simplicidade impressionante, que parecem condensar toda a tradição mística ocidental. Sua influência filosófica atravessou milênios até chegar aos nossos dias. Debaixo dos 13 aforismos, está apenas a assinatura de Hermes Trismegisto, o que parece ser um pseudônimo criado a partir das figuras do deus grego Hermes e do egípcio Djoti. Apesar de serem encontradas referências à tábua em inúmeras obras espirituais, tanto europeias quanto árabes, sua autoria continua sendo um mistério. Algumas versões afirmam que foi o próprio Abraão, o primeiro patriarca judeu-cristão, o criador do texto. Outros explicam que ele foi escrito por um filho de Adão e salvaguardado na Arca de Noé durante o grande dilúvio. A tradição hermética estudou a tábua durante séculos. Nela, parecem estar resumidas todas as grandes ideias desenvolvidas pela alquimia. O item 8, por exemplo, diz: use sua mente por completo e suba da terra ao céu e, depois, desça novamente à terra e junte os poderes do que está acima e do que está embaixo. Assim, você conquistará a glória no mundo inteiro e a escuridão sairá de você de uma vez por todas. O termo Elísio vem do grego Elusius, pelo latim Elysium, que, para os antigos gregos e romanos, era a morada dos heróis e das pessoas virtuosas após a morte. Na linguagem cristã seria o céu dos pagãos. Dizia-se que os deuses habitavam o Olimpo, e as almas boas iam para os Campos Elíseos, local onde, segundo crença antiga, reinava uma primavera eterna, e o qual tinha seu muro de alabastro com rubis, as portas de marfim e de ouro, sendo vigiado a entrada pela virtude, a inocência e a felicidade, virgens formosas, em cujos rostos brilhavam a bondade, a candura e a alegria, que seria o oposto do temível Hades, morada das sombras, das trevas e da tristeza. Platão faz menção desse aprazível lugar em A República, museu em seu filho, da parte dos deuses, concedem aos justos recompensas ainda maiores. Conduzindo-os aos Campos Elíseos, introduzem-nos no banquete dos virtuosos, onde, coroados de flores, os fazem passar o tempo a embriagar-se, como se a mais bela recompensa da virtude fosse uma embriaguez eterna. Com o tempo os Campos Elíseos passaram a designar o cemitério, a morada eterna dos mortos. Seu uso foi muito comum no Brasil e outras partes do mundo, mais intensamente até o século XIX, como se pode observar nesses exemplos, de Erasmo de Roterdão, em Elogio da Loucura. Voltando, pois, à felicidade dos loucos, devo dizer que eles levam uma vida muito divertida e depois, sem temer nem sentir a morte, voam direitinho para os Campos Elíseos, onde as suas pedosas e fadigadas almazinhas continuam a divertir-se ainda melhor do que antes. De Almeida Garrett, em Viagens na Minha Terra, não lhe vejo remédio senão recorrer ao bem parado dos Elíseos, da Estígia, do Cocito e seu termo. São terrenos neutros em que se pode parlamentar com os mortos sem comprometimento sério e, disse de Queiroz, em prosas bárbaras, a noite descia, caía de cima uma claridade láctea, pesava um austero e lento silêncio, a larga brancura celeste era mariosa, os pastores desciam com os rebanhos lentos, balando, havia pelo ar uma bondade indefinida, uma virtude fluida. Eu lembrava-me dos Elíseos olímpicos e mitológicos onde, na claridade, passam as sombras heróicas, serenas, brancas, leves, levadas por um vento divino. Claridades sem sol.